Graça e paz, irmãos. Josimar estava falando aqui da Escola de Adoradores, né? E foi tremendo o que Deus fez nesses dias. Eu recebi demais de Deus. Então, você que veio, experimentou realmente da presença forte, né? Do Espírito Santo que esteve aqui conosco. Irmãos, hoje eu estou aqui no desafio, né? De ministrar a palavra. É um desafio para mim, mas também eu entendo como um grande privilégio. Né? Como é bom a gente servir a Deus, como é bom. Isso aqui eu me sinto honrada pelo Senhor, né? Porque trazer a palavra dele é uma grande responsabilidade. Então eu estou me sentindo muito honrada por ele. Agradeço a Deus pela vida do meu esposo, que fica sempre me impulsionando, me levantando e me mandando ir. Às vezes eu quero, né? Não, que ele cresça e eu diminua. Mas a gente tem se colocado mesmo à disposição para Deus nos usar. E eu acredito que Deus vai falar com você, não porque sou eu que estou aqui, né, ministrando, mas porque Ele é bom, é fiel e Ele sempre tem algo para falar através da palavra dEle para nós, né? Então, eu queria primeiro explicar para vocês como nasceu essa palavra no meu coração. Tem alguns meses, eu não sei quanto tempo, mas eu estava me preparando para fazer uma limpeza no meu quintal. E meu quintal é encimentado. E lá teve alguns rachões no piso. E entre esses rachões nasceram algumas plantinhas, né? Matinho, aquela coisa. E eu estava me preparando para fazer essa limpeza lá, e adiando. Até que um dia, eu disse, vou fazer hoje. Então, eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha alguns matinhos lá, e tinha um bem grandinho. Ele estava menos um pouquinho que isso aqui. E outros pequenininhos lá, e eu fui. Aí eu fui logo para o grande. Quando eu fui para o grandinho, que eu puxei, eu fiz força, eu fiz assim, para arrancar com muita força, porque ele estava grande e eu achava que tinha muita raiz. Então, eu fiz uma força, quando eu puxei, ele fez assim. Aí eu cheguei e me assustei. Aí, na hora, o Espírito Santo falou comigo. Qual é o tipo de raiz que você tem? E na hora, eu digo, meu Deus, eu comecei a me emocionar, limpando lá o quintal. E foi interessante que eu fui para outro matinho lá. Quando eu fui puxar, ele era pequeno, ele era menorzinho, mas ele tinha raiz. Quando eu puxei, aí eu disse, agora eu não vou com muita força porque não vai ter raiz. Aí eu fui puxar, né, assim, de leve, não consegui. Porque as raízes estavam mais profundas, tinha raiz. Então, eu tive que fazer mais força para aquele mato sair. E, a partir dali, o Espírito Santo começou a ministrar muito forte no meu coração sobre isso. Porque o que eu entendo hoje e o que eu vejo hoje é que às vezes a gente está na casa do Senhor, a gente está congregando, a gente está em uma célula, mas as nossas raízes ainda não estão profundas em Deus, né? E o Senhor me deu esse tema, pode colocar, raiz. Que tipo é a sua? Os meninos, Eduardo ali, muito obrigada, Eduardo, você foi demais. Mas que tipo é a sua? Porque eu comecei a me questionar, a pensar, eu digo, meu Deus, eu vou fazer agora 15 anos de crente. Próximo mês, dia 7 de fevereiro, eu completo 7 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. E eu pensando, eu disse, meu Deus, será que eu estou crescendo para dentro, por dentro, ou será que eu estou superficial com o Senhor? E eu fui pesquisar sobre raízes, eu não sabia,
mas existe alguns tipos de raiz, mais de 9 tipos de raiz. Na minha mente só era uma. Só existia uma que ia lá, né, crescia e depois começava a germinar ali, aquela planta, a crescer e só. Mas quando eu fui pesquisar sobre, tem alguns tipos. E Eduardo vai colocar aí para mim, né, eu só coloquei 9 aqui, mas tem mais. Uma das raízes subterrâneas, raiz axial ou pivotante, ramificada, raiz fasciculada, raiz tuberosa, raiz aérea, raiz estranguladora, raízes grampiforme ou aderente, raiz aquática. Mas se você for pesquisar, tem muito mais. E eu separei aqui, só para a introdução, 3 tipos de raiz, para você ver a diferença, só para você entender que existe diferença de uma para outra. E a primeira foi a pivotante, que também é chamada de raiz axial. Esse tipo de raiz se caracteriza por apresentar uma raiz principal, da qual saem pequenas raízes que também se ramificam e são chamadas de raízes laterais ou raiz secundária. E nessa raiz, que ele conseguiu colocar ali para mim, essa raiz aqui maior, ela é a raiz principal. E dela vai surgindo outras raízes, que é chamada de raiz secundária. E eu achei muito interessante ela, porque ela tem uma firme lá, é como se fosse a mãe, e depois tem as filhas. E eu achei muito interessante essa raiz. E a outra que eu pedi para ele colocar foi a aquática, que são encontradas em plantas que vivem na água. Elas auxiliam na absorção de nutrientes. Que tem o exemplo da Vitória Régia, né, e Aguapé, que é aquelas que elas ficam na água. Então, se você observar essa aí, ela tem raiz. Mas se você for pegar nela, ela vai sair com facilidade. Ela tem a raiz que está dentro da água, mas se você pegar ela vai sair com muita facilidade na sua mão. Diferente da primeira raiz, que ela era firme e ela ia se espalhando e tinha profundidade. E a terceira é a grampiforme ou aderente. Seu maior exemplo são as plantas as trepadeiras. Raízes desse tipo ajudam a fixar as plantas a um suporte, como muros, paredes ou outras plantas. Então, essa aí, as raízes dela vai fixando e ela vai subindo, vai ramificando, né? Tem algumas que pegam em outras plantas e vai crescendo, outras em muros. Eu acho bem bonito aqueles muros que tem elas, né? Fica bem bonito. Mas, o que é que a Bíblia fala? O que é que a Bíblia diz sobre raiz? Qual é o tipo de raiz que Deus quer que nós tenhamos? Eu queria que a gente abrisse agora em Colossenses 2. Colossenses 2, de 1 ao 7, a gente vai ler. Que diz assim: eu gostaria que vocês pudessem saber o quanto tenho lutado em oração por vocês e pela igreja de Laodiceia, e por muitos outros que nunca me conheceram pessoalmente. Eis que eu tenho pedido a Deus para vocês que sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e que tenha
a preciosa experiência de conhecer Cristo como real convicção e clara compreensão, porque o plano misterioso de Deus agora finalmente relevado e o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estou dizendo isso porque tenho receio de que alguém possa enganar vocês com palavras persuasivas, porque embora eu esteja fisicamente longe, meu coração está com vocês, feliz, porque vocês estão progredindo tão bem e por causa da fé firme que tem em Cristo. E eu achei interessante, eu estou lendo aqui na versão viva, e eu achei muito interessante aqui no 7, que fala: deixe que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele os nutrientes necessários. Então aqui, minha gente, quando eu cheguei nesse versículo, eu vou abrir aqui, eu achei muito, 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 muito forte o 7. Que deixe que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele nutrição, continue crescendo no Senhor e tornem-se forte, vigoroso na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transbordem de alegria. E para a gente crescer nas raízes, para a gente aprofundar em Deus, a gente tem que deixar. É interessante que ele começa elogiando, né, a igreja, dizendo que está muito feliz, né? E ele até fala da preocupação aqui, Paulo falando da preocupação. Eu não queria que vocês se enganassem com qualquer doutrina, com qualquer ensino. E essa era a oração e ele escrevendo ali para a igreja de Laodiceia. Mas ele também deixa aqui uma oração e um conselho, uma dica, né? Deixe que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele nutrição. Continue crescendo no Senhor. Torne-se fortes, vigorosos na fé, como foram ensinados. E que a vida de vocês transborde de alegria e de gratidão. Queridos, sabe o que eu percebo hoje? Que os cristãos de hoje, eles não têm mais raiz. Eu percebo hoje que as pessoas estão muito melindrosas, estão muito naquele ditado, é nada a ver. Não, é relativo. Não tem mais raiz na palavra. Tem uma geração que está nascendo, que eu estou vendo muitos jovens aqui, tem uma geração que está aí nascendo e crescendo, e vocês peguem esse conselho, deixe que as raízes de vocês se aprofundem. Porque está vindo o tempo que aqueles que não tiver raiz não vai permanecer. Não vai permanecer. Não vai suportar. Porque eu vejo hoje pessoas assim, por pouco abandonando o Senhor, por pouco abrindo mão das coisas do reino. E é por muito pouco mesmo. Se fosse assim algo que você dissesse, é verdade, ela tem até um pouquinho de razão de estar abandonando. Mas não. Às vezes é por tão pouco que eu fico impressionada. Eu digo, meu Deus, por isso fulano vai sair da igreja. Por isso fulano vai abandonar o Senhor. E muitos só esfriam e ficam sem congregar. E alguns se desviam e realmente caem no mundo. E eu queria que vocês abrissem comigo aí também em Deuteronômio 29. 29, 17. Que diz assim:
E vocês vivam as suas imagens, seus ídolos, detestáveis de madeiras e de pedra, de prata e de ouro. É bom lembrar essas coisas para que não exista entre vocês, homem ou mulher, grupo de família ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor. O seu Deus ou tribos cujo o coração se afaste do Senhor, o seu Deus, e passe a prestar culto a deuses daquelas nações, porque no dia em que alguém fizer isso, está plantando uma raiz que produzirá fruto amargo e venenoso. Diga, raiz que produzirá fruto amargo e venenoso. Provérbios 12, 12. 12, 12. Que diz assim: o perverso inveja o que outros conseguem com suas maldades, mas a raiz do justo florescerá. E eu quero ler outro também aqui com vocês, Isaías 5, 24. Que diz assim: por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e as chamas acabam com a grama seca, assim suas raízes vão murchar e morrer, e as suas flores, como o pó, serão levadas pelo vento, pois não deram importância, nem obedeceram à lei do Senhor Todo-Poderoso, e desprezaram as palavras dos santos de Israel. Mas tem mais um aqui, que fala também sobre raiz, que é Isaías 11, 9. 9 e 10. Ninguém fará nenhum mal, nem haverá destruição alguma no meu reino santo, porque assim como as águas cobrem o mar, em toda a terra, todos conhecerão o Senhor. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira de salvação para todos os povos. Ele morará na terra gloriosa e todos virão procurá-lo ali. Amém? Minha gente, eu achei isso aqui muito profundo, esses versículos, muito mesmo. Porque aqui dá para a gente entender sobre 2 tipos de raízes. A gente viu alguns lá nas plantas naturais. Mas aqui na palavra, através desses versículos, a gente pode entender nesses textos que as raízes, tem umas que vai produzir frutos, agora vai produzir frutos amargos e venenosos, e vai ter uma raiz que vai ser referência para a salvação. E eu pergunto, qual é a raiz que você está aprofundando em Deus? Que tipo de raiz você tem orado, pedir ao Senhor para você ter? E eu queria falar aqui sobre um ponto, que é, em tempos de crise, porque assim, queridos, como podemos aprofundar? Se você perguntar, mas como é que eu aprofundo? Como é que eu cresço no Senhor? Como é que minhas raízes vão se alargando, vão criando estrutura ali? Queridos, como podemos aprender que uma raiz saudável, ela vai produzir um fruto saudável? Uma raiz que ela está ali se aprofundando, buscando seus nutrientes no solo, ela vai produzir um fruto saudável. Agora, aquela raiz que talvez ela não esteja em um lugar bom, em um solo fértil, em um solo que esteja ali com água, se for um solo duro, ela não vai criar uma raiz que dê
uma planta bonita ou um fruto bonito. E qual a oportunidade da gente crescer por dentro? Isso aqui são perguntas que eu estou gerando para você, mas que eu fiz para mim. Eu disse, meu Deus, qual é o fruto? Quais são as raízes que eu estou produzindo? E o tempo da gente crescer em Deus, da gente amadurecer, da gente criar estrutura, criar raiz, é no tempo da crise. Olhe, se você permanecer firme no tempo da luta, no tempo da crise, você vai conseguir criar uma estrutura em Deus que um outro vento, quando vir, não vai lhe derrubar. Em tempos de crise, ou você aprofunda as suas raízes, ou seremos superficiais. Você e eu, né, eu me incluí porque primeiro eu preguei para mim. Você e eu, a gente tem que, na hora da escassez, na hora das lutas, na hora da doença, na hora da perca, na hora da promessa em espera, é tempo de aprofundar as raízes. E como eu faço isso? Como eu faço isso? Se apegando ao Senhor. Se apegando a Jesus, se apegando na sua palavra, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, né, de todos os seus sentimentos, jejuando, orando e obedecendo à palavra. É assim que a gente vai criando nossas estruturas e a gente vai crescendo na fé e a gente vai amadurecendo e a gente vai conhecendo quem Jesus é. Então, uma ótima oportunidade da gente crescer é nesse tempo de luta. É no tempo que você está desempregado. O tempo que a gente muito cresceu, foi um tempo que Josemildo passou desempregado e a gente teve que gerar fé. E, Senhor, a gente ia orar, e teve uma época que foi por 2 vezes, foi que tu ficasse desempregado? No tempo de casado agora, né? A gente tem 14 anos de casado. E nesses 14 anos de casado, Josemildo ficou uma vez desempregado. E ele ficou em crise. E ele ficou com muita luta. E ele, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E ele até testemunha, às vezes, que ele, dessa vez, ele foi reprovado. Passou, chegou um emprego, chegou a oportunidade. Com o tempo, ele ficou desempregado de novo. E ele disse, Senhor, dessa vez eu não vou ser reprovado. Dessa vez eu vou aprofundar. Dessa vez eu vou criar raízes. E sabe o que ele fazia? Ele disse, não é 8 horas que eu tenho que trabalhar. Então, é 8 horas que eu vou passar orando. E ele vinha aqui para a igreja e ele começou a gerar o trabalho dele em oração, gerar, e jejuava, e ficava aqui a sós com Deus. De repente, foi chamado para uma seleção, passou e ficou. Então, a gente tem que pegar esses momentos da vida e perguntar. Eu estava perguntando, estava conversando com uma pessoa uns dias aí atrás, e eu estava perguntando que tipo de testemunho ela quer ter. Que tipo de testemunho você quer ter? Aquela pessoa que, na hora da crise, na hora da luta, na hora da escassez, na hora do problema, abandona o Senhor, e as pessoas depois dizem assim, eita, fulano está desviada, abandonou o Senhor, e fica lá observando e vendo com os olhos de misericórdia. Ou você quer ser aquela pessoa que na hora da crise, da luta, da escassez, seja lá o que for, você está lá firme, constante, orando, buscando, e você é referência para outra pessoa? Qual é o tipo de testemunho que você quer gerar? E eu me lembro que a gente, em 2017, a gente perdeu um bebê. E eu já estava com 4 meses, eu já tinha feito toda uma expectativa. João Pedro tinha 8 anos e eu já queria um segundo. E nesse tempo, foi muito difícil para mim. Porque eu já tinha assim, criado aquela, eita, se for uma menina,
vamos fazer outro quarto. Se for um menino, aquelas coisas de mãe quando está grávida, né? Se for um menino, vai ser junto, e a gente vê como é que faz com o quarto. E se for um menino, já vai ser tal nome. Se for uma menina, vamos pensar aqui os nomes. E a gente já estava criando essas expectativas, fazendo essas expectativas. E, de repente, com 4 meses, eu tinha feito uma ultrassom, não tinha dado para ver o sexo ainda. E eu senti uma dor muito forte no trabalho e acabei perdendo o bebê. E eu me lembro que naquela época foi muito difícil para mim. Eu digo a vocês que, assim, do que eu já vivenciei no tempo de casado, o desemprego, tudo, eu acho que foi o tempo que eu mais fui testada. E quando aconteceu isso, assim, quem já perdeu um bebê vai entender, é um vazio muito grande, é um sentimento muito diferente, é como se você tivesse tirado tudo de dentro de você e você estivesse só ali com o coração batendo. É um sentimento muito inexplicável até de falar, assim. Mas eu disse assim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Já tinha uma expectativa no meu coração, já tinha tanta coisa já pensada. Mas o Senhor sabe. O Senhor é perfeito. O Senhor sabe o futuro. Estava tudo nas suas mãos. E eu me lembro que eu comecei a adorar. A adorar o Senhor. E não foi dias fáceis até a fase do luto passar. Não foi dias fáceis. Mas eu digo a vocês, irmãos, foi o tempo que eu mais tive revelação de quem o Senhor é. Porque, assim, eu tinha um Deus, assim, que, quando falava assim, de sacrifícios de louvor, na minha mente humana, sacrifícios de louvor era como se eu tivesse com um fardo, assim, um peso nas minhas costas, e eu cantasse. Te louvarei. Com aquele peso assim. Mas aí, quando eu fui conhecer Jesus, eu disse, Senhor, eu já lhe conheço como Deus supridor. O Senhor já supriu várias vezes. Eu já lhe conheço como um Deus Pai. Mas nessa situação, eu quero que o Senhor se revele como um Deus consolador. E foi ali que eu me apeguei com muita fé ao Senhor, com muita devoção, com muita adoração. Eu me lembro que como o choque emocional foi muito grande, eu passei algumas noites sem conseguir dormir. Então eu ia para a sala da minha casa, colocar louvor e adorar o Senhor e chorar e dizer, Deus me console, me conforte, me console, me conforte. E lendo a palavra, o Senhor se revelou de uma forma tão profunda a mim, com um consolo, com uma graça especial, com uma fé que eu fui consolar Josemilton muitas vezes, né? Fui conversar, fui aconselhar e orava por ele. E Jesus, ele se revelou de uma forma tão grande que eu comecei a entender que sacrifícios de louvor não é um peso. Sacrifícios de louvor é você render. Você está sentindo, você está triste, você está ali, mas é você, com cabeça erguida, você saber quem você está adorando, quem você está colocando, em quem você está colocando a sua fé, e você levantar as suas mãos e dizer, te louvarei, não eu entendi que meu coração estava triste, que minha alma estava abatida, mas que eu podia render graças ao Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças. E eu digo a você, foi o tempo que eu mais cresci. Agora eu cresci nas raízes. Porque quando veio outro problema, quando veio outra situação, quando veio outras e outras situações, minha fé
eu percebia, que eu acredito que você percebe, que quando você está numa fase que você diz, Senhor, aumente minha fé, Senhor, me ajude a crescer. Quando você passa por outro momento, você percebe que você não é a mesma pessoa. Você percebe que você teve a ajuda de Deus, você está com uma raiz mais firme em Deus. Você deu mais um passo de crescimento no Senhor. Vocês concordam comigo? Amém? Então, gente, o tempo de crescer é na crise. O tempo de aprofundar as raízes, a conhecer quem Jesus é no tempo da dificuldade. E eu quero perguntar a você, nessa noite, qual é o tipo de testemunho que você quer gerar? Como uma crente ou um crente fracassada, que murmura, que não ora, que pega carona na oração do outro. Mulher, ora por mim, ora por mim. Ou você quer gerar o seu testemunho, orando de fato, conhecendo quem Jesus é e deixando Ele se revelar. Você faz a sua escolha. Eu decidi passar pelas minhas lutas, adorando, crescendo, jejuando e orando. E eu queria que você abrisse comigo em Jó. Jó 29, 19. Serei como uma árvore de raízes longas que chegam até as águas. O orvalho cairá sobre mim e meus ramos serão sempre verdes. É esse tipo de raiz que o Senhor quer que a gente tenha. Ser como uma árvore de raiz longa, de raiz profunda. Não aquele matinho lá que eu fui, puxei e não tinha nada. Mateus, abre comigo, Mateus 13. Mateus 13, 20. Deixa eu botar aqui. Mateus 13, 20. Que diz assim: o solo raso, cheio de pedras, representa o coração de um homem que ouve a mensagem, a recebe com verdadeira alegria, porém ela não tem muita profundidade em sua vida. E as sementes não lançam raízes profundas. Quando vem a dificuldade ou começa a perseguição por causa da sua fé, ele abandona. E aí? Qual é a raiz que você vai decidir hoje ter em Deus, buscar em Deus ter? E eu achei aqui muito interessante esse versículo, porque ele diz assim: quando vem a dificuldade, ou ameaças, ou perseguição por causa da sua fé, ele abandona. Deixa eu lhe dizer, meu querido, minha querida, como diz Laila. Olá, queridos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Aqui no tempo da perseguição, no tempo do abandono, vai mostrar qual é o tipo de raiz que a gente tem. Eu me lembro quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu era muito religiosa e vazia e não tinha razão de viver, não tinha vida. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu passei a ser perseguida na minha casa. Minha mãe se entregou de mim. Os irmãos logo ficam dizendo que você está louca, que você está, né? Tudo. E eu sofri um tempo de grande perseguição. De grande mesmo. A ponto da minha mãe ficar intrigada e me rejeitou, né?
casei na igreja evangélica, ela não quis nem participar de muita coisa. Mas eu acredito que quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu disse, Senhor, eu quero raízes profundas. Eu quero o que eu nunca tive na religião. Eu quero o que eu sabia de superficial do Senhor, eu não quero mais. Eu quero jogar, eu quero lançar e eu quero conhecer de fato quem o Senhor é. Eu quero conhecer o Senhor fora a religião. Esses dias era a minha oração. Eu digo, meu Deus, me livre da religião. Me livre da superficialidade. Me livre das meninices espirituais. Senhor, arranque de mim, tire de mim. Porque, queridos, a gente está vivendo dias que as coisas estão se apertando, que as coisas estão se estreitando. E a gente precisa criar raízes no Senhor. Agora, firmes, ser firme, inabalável. A gente precisa decidir o tipo de raiz que a gente vai gerar em Deus. E aqui, no segundo ponto, eu queria compartilhar com vocês que é tempo da gente deixar das coisas de criança, de menino, e é tempo de aprofundar nossas raízes em Deus. É tempo da gente decidir crescer espiritualmente. Nota para o seu nível de fé. Qual você daria? Você tem esperado as promessas do Senhor com expectativa, gerando em oração, sabendo que Ele vai trazer? Ou você tem retrocedido na sua fé? Você tem retrocedido ou você tem avançado? Você tem crescido em fé? É tempo da gente aprofundar, queridos. É tempo. Eu achei muito profundo nesse. A gente vai voltar para ele, Colossenses 2:7, porque foi o que mais, assim, o Espírito Santo falou comigo. E aqui eu achei muito interessante, porque ele assim, deixe. Repita comigo, assim, deixe. Tem alguns dormindo, vai repetir de novo. Deixe. Eu ainda não ouvi, porque tem alguns dormindo. Vamos lá. Deixe. Aê, acordaram. Vejam só, aqui é uma decisão. Aqui é uma decisão. Deixar que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele nutrição. É uma decisão. É deixar Jesus conduzir a sua vida. É deixar Jesus tirar o que não presta da sua vida. É deixar com Ele. É deixar ter essa profundidade no Senhor. E uma vez uma pessoa me perguntou, Suzy, eu acho tão interessante, eu te acho tão constante, tão firme. Às vezes eu oscilo tanto na minha fé, oscilo tanto no serviço para o Senhor. E eu respondi para ela, eu disse, eu não sou constante, eu decidi ser constante. Porque uma coisa, tem dia que, eu não sei vocês, mas tem dia que você acorda sem querer buscar a Deus, sem querer ler a palavra. É só comigo que acontece? Vai, levanta a mão para não ficar sozinha. Por favor, né? Minha gente, tem dia que eu estou inconstante. A minha alma está inconstante. Mas daí, o que é que eu faço? Eu decido não ficar daquela forma. Você vai buscar, você vai orar,
você vai jejuar, você vai servir. Você vai servir. Sabe por quê? Eu estou enfatizando o serviço. Porque tem gente que quando está com a alma inconstante, ela não vem cumprir escala na igreja. Me desculpe, minha gente, porque eu sou um pouco profeta, porque eu sou discípula de uma, profetisa, né, que chama? De profetisa e esposa de um profeta. Aí, às vezes, eu gosto de dar uma sacudida. Mas, querido, se sua alma está doente, se sua alma está inconstante, submeta. Submeta ao senhorio de Cristo, se submeta à palavra, vá orar. Quantas vezes eu já vim servir aqui ao Senhor sem vontade nenhuma. Eu vim porque Ele é digno, porque é Ele que faz todas as coisas, é Ele que me cura. Se você deixar para servir a Deus ou para fazer alguma coisa para Deus quando você estiver sentindo, me diga aí, vai ser 2 ou 3 vezes no ano. Sabe por quê? Porque a gente é inconstante. A nossa alma é inconstante. Todos os dias a gente tem que dizer assim, se convertam a minha alma, se convertam a minha alma. Vá ler a Bíblia, vá ler a Bíblia. Tem dia que a gente está fervoroso, eu não sei vocês, mas agora eu estou pipocando, porque teve a escola de adoradores e parece que eu estou flutuando assim. Para onde eu vou, eu estou voando. Mas assim, a gente tem que gerar isso, alimentar, na verdade, isso que a gente está vivenciando agora, alimentar, para não ir descendo o nível, deixando a carnalidade de novo, deixando a inconstância de novo aparecer. Então, assim, deixar que as raízes se tornem profundas é um preço. Existe um preço para que as nossas raízes se tornem profundas. Ou você acha que eu estou aqui de paraquedas? Não, minha gente. Teve um gerar, teve um Deus tratar. As pessoas hoje não querem mais ser tratadas por Deus, não querem dizer mais, Senhor, tire meus milindres, tire minhas inconstâncias, tire meus problemas emocionais. As pessoas querem vir e permanecer como está. Eu não tinha nem pensado muito sobre isso, mas eu acredito que é o Espírito que está conduzindo, então, né? Ele que coloca no meu coração aquilo que Ele queira. Mas deixar, se fala de decisão. Se fala de, eu decido hoje, eu decido amanhã, eu decido outra vez. E sermos constante e firme, é você que vai decidir. Se você quer ser ou não. Eu não sou, eu decidi ser. E aqui, irmãos, eu fui pesquisar, muito profundo isso aqui, eu achei. As plantas, na planta natural, né? As raízes das plantas realizam um ciclo completo no solo. Enquanto vivas e ativas, elas auxiliam na redistribuição de carbono e de outros nutrientes importantes para o solo. Depois que morrem, elas apodrecem e se tornam parte da matéria orgânica do solo, que beneficia a próxima geração de plantas. Uau! Eu achei isso aqui, minha gente, eu fiquei, não foi Josemildo? Aí eu fiquei, meu Deus, Josemildo, meu Deus, eu sem querer dizer a ele o que era que eu estava pesquisando. Mas, minha gente, quando eu li isso aqui, eu disse, meu Deus, se na planta natural a raiz morre e ela ainda serve para alguma coisa, ela serve para beneficiar a próxima geração de planta.
Queridos, e eu e você? Quando você morrer, quando eu morrer, eu fiquei me perguntando. Eu estava, Espírito Santo, me ajude. Quando eu morrer, quem é que eu vou ter influenciado? Qual é a próxima geração que eu estou gerando? Meu Deus, meus filhos, o que é que eu estou gerando nos meus filhos? Eles são a próxima geração. Eles são a próxima geração, minha gente. E a gente que é pai, que é mãe, os nossos filhos é a próxima geração. E eu fiquei em crise, eu disse, meu Deus, o que é que eu estou gerando? Me ajude, Senhor. Se uma raiz no natural, quando ela morre, ela influencia. Então, quando eu morrer, tem que ficar alguma coisa. Tem que ficar alguma coisa de mim, eu tenho que ter influenciado alguém, eu tenho que ter falado de Jesus para alguém, eu tenho que ter pregado para alguém, eu tenho que ter motivado alguém a servir no reino. Cadê os voluntários? Cadê as pessoas? Você tem influenciado alguém a servir ao Senhor? Você tem influenciado alguém a ter seu tempo a sós com Ele? Porque quando eu olho para a pastora Cristiana, eu só vejo isso. Ela é minha influência de uma mulher de Deus, de uma mulher que busca todos os dias. E quando ela for para a glória, ela vai deixar esse legado. Mas e eu e você, o que é que a gente está gerando para a próxima geração? E eu queria que você abrisse comigo em Jó. Jó 14. Jó 14, 8 e 9. Mesmo quando as raízes envelhecem e o tronco seca, ainda assim, regada pela chuva, ela brotará e dará ramos, como se fosse uma planta nova. Querida, eu não sei como é que você está hoje, eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei o que você tem passado. Mas, se sua raiz envelheceu e o seu tronco secou, ainda há esperança. Ainda existe uma promessa, existe aqui uma palavra. Ainda assim, regado pela chuva. Quem é a nossa chuva? A palavra, o Senhor, o jejum, a oração. Brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Daqui a pouco a gente vai orar sobre isso. Mas eu achei bem assim, bem de Deus mesmo, porque quando eu li sobre essa raiz, que eu vou ler de novo para você, e quando eu li esse versículo de Jó, foi certinho, foi direitinho, como diz a pastora Messia. As raízes das plantas realizam um ciclo completo no solo. Enquanto vivas e ativas, ela auxilia na redistribuição de carbono e de outros nutrientes importantes para o solo. Depois que elas morrem, elas apodrecem e se tornam parte da matéria orgânica do solo, que beneficia a próxima geração. Jó 8 e 9. Mesmo quando as raízes envelhecem e o tronco seca, o Senhor está dizendo hoje, ainda assim, regada pela chuva, ela brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Amém? Minha gente, isso aqui é para a gente orar, jejuar e perguntar ao Senhor.
Eu não vim, assim, para trazer peso para vocês, não. Né? Mas eu vim para trazer uma reflexão. Uma reflexão. A gente precisa saber quem a gente é em Deus. Chega de crente raso. Que não aguenta mais uma perseguição, que não aguenta mais um problema. Que logo quer abandonar o Senhor. Que logo quer deixar a igreja. Eu vou dar até onde... Aqui, como o pastor Rodrigo diz, eu estou cansada. A gente precisa crescer. A gente precisa crescer como igreja, como filho de Deus. Sabendo quem Ele é. Quem é Deus para você? Porque às vezes a gente canta, Senhor, o Senhor é meu tudo. O Senhor tem tudo em tuas mãos. O Senhor tem minha vida em tuas mãos. E na hora de realmente passar e dizer, de fato, Senhor, eu estou aqui passando por tudo isso, mas o Senhor vai fazer, o Senhor vai prover, o Senhor vai realizar, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai fazer o que o Senhor tem de fazer, mas o Senhor vai mudar a minha história e eu vou passar por tudo isso com o Senhor. É tempo da gente refletir, é tempo da gente amadurecer e aprofundar. Chega de uma igreja menina. E eu estou falando isso porque eu tenho orado sobre isso. Eu disse, meu Deus, é 15 anos, mas ainda tem muito para crescer. Ainda eu tenho muito para aprofundar no Senhor, tenho muito ainda para saber quem o Senhor é. E eu preciso que o Senhor se revele. Se revele, e é a minha oração dos últimos dias. E eu estou pedindo para crescer, amadurecer e sair do nível que eu estou. Porque Jesus, Ele está voltando. E quando Ele voltar, eu quero que Ele me aprove em tudo. Realmente, você foi uma serva boa e fiel, você deixou que eu criasse essas raízes em você. E eu queria lhe perguntar, o que vai ficar de você? O que vai ficar? Você tem influenciado quem? Ei, você tem discípulo? Ei, você tem discípulo? Você tem alguém que você ora por ela toda semana? Qual é o ministério que você serve no reino? Qual é o ministério? Mídia, atmosfera, louvor, CCA Kids, atos de justiça. Qual é o ministério que você serve na casa do Senhor? É tempo de você querer servir na casa do Senhor. Porque lá em casa, João Pedro está crescendo. E eu já boto umas coisinhas para ele fazer. Por quê? Porque ele está crescendo, está se tornando um filho maduro. Mas para Laila, eu não dou nenhuma responsabilidade. Sabe por quê? Porque ela é menina, criança, bebê. Com filho maduro, filho que tem raiz, filho que sabe que é filho de Deus, ele quer logo uma responsabilidade. Porque às vezes João Pedro diz assim, mãinha, deixa eu te ajudar aqui nos pratos. Ele sabe que ele é filho, ele sabe que eu tenho muita responsabilidade e ele quer dividir comigo. Às vezes ele está com preguiça, é verdade. Para ele não se achar muito ali. Mas eu dou responsabilidade a ele porque ele está crescendo. Eu não posso dizer assim, Laila, venha lavar aqui meus pratos.
minha louça. Posso? Então, à medida que você cresce, os frutos vão aparecendo. À medida que você está aprofundando em Deus, seus frutos vão aparecendo. Como? No serviço, no amor pelo próximo, quem você visita, quem você ora, quem você aconselha. Isso é os frutos. Isso é os frutos de uma pessoa que ama Deus, que ama a palavra dele. Porque tudo isso está na palavra. Tudo isso está na palavra. Amai-vos uns aos outros. Eu não estou dizendo nada aqui que não esteja na palavra. E se possível, tivesse um toquezinho aqui, só para a gente orar. Eu queria voltar aqui para o tema, para a gente orar sobre isso. Queria que você ficasse de pé. Raiz. Qual é o tipo da sua? Eu li aqui algumas raízes. Eu li alguns tipos de raiz, mostrei. Mas qual é a sua? E se você disser assim, Suzy, hoje eu não tenho nenhuma raiz. Você vai começar agora a orar e pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a crescer. Crescer para dentro. Sabe por quê? Porque quando eu peguei aquela plantinha, ela me enganou. Ela me enganou. Ela, aparentemente, ela era grandinha. Ela estava crescendo, mas ela não tinha raiz. E às vezes, está lá você, pequenininho, mas Deus está fazendo algo lindo dentro de você. Está sendo de dentro para fora. Então, assim, a gente não pode se enganar também com o nosso crescimento por fora. Não pode se enganar. Eu estava dizendo a Deus, eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo, é verdade. Eu tenho um setor, eu tenho algumas células. Mas e como estão as minhas raízes? Como é que está, Senhor? Só o Senhor pode sondar o meu coração. Só o Senhor pode dizer como está a minha raiz, se está superficial, se não está. Se eu estou influenciando uma próxima geração, se eu não estou. Só o Senhor pode fazer isso. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E você começasse a orar pela sua vida. Senhor, está aqui o meu coração. Está aqui, Senhor, a minha vida. Só o Senhor pode sondar. Só o Senhor me conhece. Oh, Jesus, eu quero, Senhor, aprofundar mais em Ti. Eu quero saber quem o Senhor é de fato. Eu quero, Senhor, Te conhecer. Eu não quero ser aquela menina inexperiente do começo, Senhor. Aquela menina que falhava tanto nas mesmas coisas. Aquela menina que não tinha forma de falar. Aquela menina, Senhor, que falava de maneira errada. Oh, Senhor, eu quero falar como o Senhor fala. Oh, Jesus, eu quero ser como o Senhor é. Eu quero influenciar, Senhor, essa próxima geração. Eu quero Te servir no reino com raízes firmes, profundas em Ti. Não superficial. Não superficial, porque o meu serviço também pode estar com raízes tão pequenas. O meu serviço pode estar com raízes que não estão alicerçadas no Senhor.
mas eu quero servir com raiz profunda em Ti. Eu quero ser terra boa, que recebe a Tua palavra e que cria raízes e que frutifica. Oh Jesus, gera em nós, Senhor, esse coração. Gera em nós, Senhor, pessoas firmes, crentes firmes, constantes no Senhor. E você começa a orar pela sua vida. Ore. Cante essa canção. Quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Estar firme, inabalável em Ti. Quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Estar firme, inabalável em Ti. Quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Estar firme, inabalável em Ti. Se você quer crescer nas suas raízes, e você quer vir ao altar do Senhor, clamar por essas raízes, vem aqui pra frente. Diga: Senhor, me ajude a aprofundar, me ajude a Te conhecer. Eu quero crescer por dentro, mas eu quero crescer também nas raízes. Eu quero crescer por fora, mas eu quero crescer também nas raízes, Senhor. Ser uma mulher flexível, ser uma mulher que o Senhor fala e logo obedece. Eu quero ser uma mulher que perdoa, uma mulher que ama os perdidos, que ama as pessoas, que ama o Teu reino. Junto às correntes de águas vivas. Quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Estar firme, inabalável em Ti. Quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Estar firme, inabalável em Ti. Quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Estar firme, inabalável em Ti. Vamos orar. Levante suas mãos. Senhor, nos ajude, Senhor, a ter essas raízes em Ti. Oh, Espírito Santo, nos ajude, Senhor, a crescer. Deus, nós queremos crescer por fora, mas nós queremos crescer nas nossas raízes. Queremos ter os Teus sentimentos. Queremos ser igual ao Senhor. Senhor, nós não queremos ser levados por qualquer vento. Nós queremos ser essas pessoas firmes, constantes, que custe o que custar estar na Tua presença, que tem problemas, mas passa contigo, que tem dificuldades, mas passa junto com o Senhor, que busca direção, que busca conselhos na Tua palavra, que busca, Senhor, conhecer quem o Senhor é. Oh, Jesus, nos ajude, Senhor, como igreja. Nos ajude, Senhor, como filhos. Nós queremos, Senhor, crescer na Tua casa. Nós queremos Te servir no serviço.
mas não queremos servir também de qualquer jeito. Oh Jesus, que o Senhor nos amadureça, que o Senhor faça, Senhor, nós crescermos em Ti. Oh Espírito Santo, para encerrar, vamos terminar cantando essa canção.